Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio incrível, que eu tenho certeza que será uma conversa maravilhosa e com uma temática muito importante e muito atual, que está ganhando muito Visibilidade. espaço, está tendo muita visibilidade ultimamente. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso trazer mais conhecimento e mais informações para vocês sobre isso. E com convidada muito mais que especial e incrível, que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer ela um pouquinho. E pode se apresentar, por favor. Obrigada, pessoal, pela participação, pelo convite, por estar aqui. Vai ser realmente muito importante para a gente nessa revolução do mundo do trabalho que está acontecendo atualmente com as questões dos riscos psicossociais, né? E toda a prevenção por trás disso com a área da segurança do trabalho. Primeiramente, me apresentando, eu vim, na verdade, da área da segurança do trabalho. Então, eu estudei técnica de segurança do trabalho, trabalhei por aproximadamente 3 anos e meio nessa área, enquanto eu cursava psicologia, também sou psicóloga. E nesse meio tempo eu experimentei tanto ir para a chão de fábrica, ver a prevenção acontecendo em tempo real, né, botando a mão na massa, né, todos os projetos. E também eu fui depois para a área de consultoria, onde a gente via os bastidores de o que acontecia na fábrica, né? Na consultoria a gente faz documentos, projetos e todo o plano de ação para executar dentro do ambiente de trabalho dos colaboradores, né? E aí lá a gente via todas as normas por trás, a gente estudou bem a fundo tudo isso. As pessoas que eu trabalhei realmente são muito experientes. Então foi um combo perfeito assim para mim, para me interessar por essa área e começar a estudar sobre um pouco. Hoje eu estou como psicóloga clínica, né? Eu comecei a experimentar recentemente, tenho me apaixonado bastante, mas o mundo do trabalho realmente é algo muito significativo para mim e muito importante, inclusive para a clínica, já que todo mundo precisa trabalhar e se inserir no ambiente de trabalho. Então, vai ser fantástico isso aqui. Tenho certeza que sim. E para começar, vamos ver assim uma definição, o que seria a definição assim desses riscos psicossociais, porque como é uma temática que querendo ou não está surgindo muito agora na área de segurança do trabalho, muita gente ainda fica em dúvida em o que realmente o que se encaixa ou não dentro dos riscos psicossociais. Então é muito importante a gente deixar isso assim bem à mostra realmente para que as pessoas entendam direitinho. Fantástico. Os riscos psicossociais, na verdade, a gente leva a entender que são as consequências, né? Os riscos são a depressão, é o burnout, mas na verdade os riscos ele vai acontecendo meio que invisivelmente muito antes de acontecer tudo isso. Então, pode vir da falta de autonomia do trabalho, você tem que depender sempre de outras pessoas para executar o seu trabalho. Ele pode vir de problemas técnicos também, né? O estresse gerado pelo atraso em tecnologias, em respostas, né? De uma máquina. Enfim, tem todo um pouquinho de passos por trás antes de voltar para os riscos em si, as consequências em si, né? E todos esses estudos sobre psicossociais, eles já vêm acontecendo há muito tempo. Eles são originados da ergonomia, né? O estudo sobre o ambiente de trabalho e o ser humano. E lá é que vem tudo isso. Só que hoje está indo mais à tona por causa justamente dos documentos que as empresas precisam se atualizar. Se você tem uma empresa, cuidado. Precisa ficar observando essas questões. As normas hoje elas estão mais preocupadas justamente para essa área da saúde mental, porque o que está acontecendo no mundo? Gente, muito atestado, muita gente se afastando por causa de esgotamento, por causa de ansiedade, por causa de estresse. Então, é preciso pensar nisso, sobretudo, pela questão do bem-estar do colaborador, mas também para prevenir essas questões previdenciárias, as questões de trabalho que também causam prejuízos para as empresas, né? Mas o mais importante mesmo é pensar na saúde do trabalho. Só que a gente sabe como funcionam as coisas, né? Então, geralmente, pesa mais a questão do bolso, então, por isso que está acontecendo agora tudo isso. Mas, aí, enfim, dentro da ergonomia, uma pessoa que é ergonomista, né, que está especializada nisso, ele tem todo o conhecimento para traçar todos os riscos também psicossociais do ambiente, não só o psicólogo. O psicólogo ele vai também atuar junto com essa pessoa dentro das empresas, como também participando de todo o plano de ação. Eu já entendo um pouquinho do conhecimento sobre os documentos, né, sobre essa nova regra da NR1. Ela vem propor justamente isso, que as empresas que têm trabalhadores regidos pela CLT,
que eles façam um plano de ação, estudem, né? Lógico, estudem todos os riscos de ambientes psicossociais e façam um plano de ação para prevenir esses riscos, né? Para atuar em cima disso, que é mais ou menos o que acontece na clínica. A gente, quando vai para a clínica, o paciente ele chega para mim, ó, tenho essas questões aqui, e a gente vai conversando e vai identificando de onde vem aquelas questões com ansiedade, com estresse, e vai atuando em cima. Mais ou menos assim que funciona também com esse processo da NR1. A gente faz todo o mapa e vai, aos poucos, fazendo as ações em cima daquilo. E é algo assim que realmente, gente, é algo que está tomando realmente forma agora, porque os riscos psicossociais vieram entrar em norma agora em 2025, então, assim, estão novinhos na NR, muita gente ainda não sabe, não tem conhecimento sobre isso, que agora está dentro da norma. Muita gente às vezes acha até que já tinha também, mas não, gente, é algo que realmente chegou a entrar agora. Então, assim, se a gente for analisar, não é algo que está surgindo agora esses riscos, ou que estão começando a aparecer agora, porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente está vendo uma sociedade onde muita gente sofre com essas coisas, então seja ansiedade, fora ou dentro do trabalho. Então é algo que realmente tem elevado os números atualmente, mas é algo que vem há muito tempo, então só agora vieram colocar na NR. O que é bom, assim, querendo ou não, teve um atraso, mas é bom porque agora vai receber mais atenção, então as empresas vão tomar mais cuidado, porque realmente, feito ela falou, tá tendo muito afastamento, então muita gente que precisa realmente se afastar, porque chega no limite, assim, que não consegue nem pisar os pés no trabalho. Exatamente. Inclusive, demandas muito frequentes na clínica chegam por causa do ambiente de trabalho. Muita gente, assim, é absurdo. As relações de trabalho precisam se modernizar, né? Acompanhar essa evolução, também porque a psicologia ela não é uma ciência antiga, ela é recente. Então, com todo o estudo que vem crescendo também, a gente vai crescendo com relação a esse entendimento também no ambiente de trabalho. Mas aí, enfim, já peguei casos, não posso especificar, né, com detalhes, mas eu posso trazer alguns exemplos de a pessoa ter crise de pânico, desenvolver um transtorno de pânico por causa das relações estressantes do trabalho, gente. Isso é um absurdo de sério, né? Você deixar a sua qualidade de vida porque você precisa sobreviver, trabalhar para sobreviver. E acabar deixando de lado sua saúde mental por causa disso. E o trabalho, ele não é para ser um custo nesse nível, né? Ele é para ser uma ponte para os nossos sonhos, não um custo para a nossa saúde mental. Então, a gente precisa realmente trazer esse equilíbrio. E todo esse estudo sobre a NR1 é um passo importantíssimo. Precisamos nos atualizar cada vez mais. E como a gente entende um pouquinho das normas, a gente sabe que a todo momento ela está se atualizando, ela está sendo estudada. E que bom por isso, né? A gente tem que estar acompanhando mesmo. Até 2022, quando eu entrei na consultoria, foi quando estava sendo implementada as novas regras para o PGE, que é o documento que traça todo esse estudo dos riscos de ambiente, né? Ele é o documento base, digamos assim. E antes dessa atualização, de 2022, basicamente os riscos eram, assim, físicos, químicos e biológicos, né? Bem básico mesmo. Coisas para prevenir questões com a integridade física e fatalidades, né? E também questões da empresa, né? De patrimoniais. Mas aí começou a entrar o quê? Os riscos ergonômicos. Olha, já daquele tempo, 2022 para cá, já vem acontecendo esse movimento. Riscos ergonômicos. Então, vamos ver, gente, como é que está a questão do posto de trabalho da pessoa. Vamos avaliar aqui como é o desgaste, quais são as consequências para prevenir isso. Ou seja, já estavam sentindo que precisavam melhorar esse estudo dentro da ergonomia. E aí, esse ano, que na verdade já havia sido avisado também que iam fazer modificações com relação a isso, porque estava muito em aberto essa questão dos riscos psicossociais. Entrou muitas coisas da ergonomia e não entrou isso. E aí começaram a, não, a gente precisa entrar aqui. E foi quando aconteceu essa atualização. E as pessoas estão começando a implementar isso. E aí o que acontece? Depois que a gente mapeia os riscos psicossociais da empresa, não é somente documentar isso, porque infelizmente, a gente tem uma cultura muito, muito leiga com relação aos documentos da segurança do trabalho. Mas ela é para ser, assim, o documento base de toda a gestão de ambiente de trabalho das empresas. E aí, conforme ele vai fazer o documento, né, tá aumentando os riscos, tá aumentando as ações, a gente precisa fazer o quê? Vamos planejar como é que vai ser isso durante o ano.
Vamos saber quem é que vai ser o responsável. Não é só dizer o que tem que ser feito. Como vamos planejar tudo isso? Aí tem todo ferramentas realmente de estratégia para isso. Então, ou seja, não basta você só saber quais são os riscos, você precisa se empenhar, se engajar em executar todas as ações para prevenir. Eu gostava, quando eu trabalhava no chão de fábrica, de fazer uma metáfora bem simples, que explicava assim, ó, se você tivesse hoje uma bola de cristal, né, e você pudesse ver um acidente lá na frente que ia acontecer, eita, eu vou acabar tropeçando na rua e a empilhadeira vai acabar, né, acometendo um acidente. Se você soubesse disso, você previu isso, o que é que você ia fazer hoje? Se você soubesse, não, eu ia andar com mais calma, eu ia prestar mais atenção quando eu fosse atravessar a rua. Então, exatamente é esse o trabalho que é da segurança do trabalho e também da psicologia, que é trazer essa consciência agora dos riscos que podem acontecer com relação à minha vida. E mais ainda com relação à minha saúde mental. A saúde mental ela não é uma coisa simples de ser cuidada. Então, a gente precisa realmente ter esse engajamento forte. E quando eu tenho essa consciência e esse comportamento de prevenção, né, que isso vai a uma coisa assim mais complexa, né, porque precisa ter uma cultura na empresa para isso, né, precisa trabalhar uma conscientização e precisa trabalhar o clima organizacional da empresa também. Não é tão simples, por isso que as normas precisavam se atualizar urgentemente. Estavam sentindo no bolso, estavam sentindo tudo mais, mas principalmente em relação a essas questões. E aí, enfim, a gente tem como o super-herói o super-homem, né? Que quando acontece uma fatalidade, quando vai acontecer uma coisa, ele vai lá e salva a pessoa. Mas, na verdade, e a pessoa que estudou tudo isso, previu tudo aquilo e agiu para que não chegasse nem perto de acontecer uma fatalidade? Essa pessoa também é um herói, né? Uma pessoa que tá ali para estudar e proteger as pessoas. Só que aí, como tá nos bastidores, né? Às vezes não é valorizado. Mas tem muito potencial dentro dessas pessoas e principalmente dentro da segurança do trabalho e da psicologia, dentro desse atualização. Falei demais, já foi? Jamais. E pegando o eixo, assim, a gente sabe que, querendo ou não, as empresas realmente elas vão precisar mudar muita coisa. Então, vai exigir uma certa mudança de mentalidade. Muito. Tanto da empresa, quanto dos trabalhadores em si. Sim. E feito você falou, a saúde mental é um pouquinho mais delicada e mais difícil, assim, querendo ou não, cuidar e trabalhar. E enquanto você tava falando uma coisa que eu tava pensando aqui, é que se a gente for observar, as pessoas, elas olham mais pra saúde mental quando elas já estão com algum problema. Exatamente. Elas não pensam antes, assim, tentar realmente prevenir e evitar, que é o que a gente tem que tentar fazer e colocar na mente delas. Então, elas esperam realmente chegar no esgotamento, numa ansiedade generalizada, num quadro de depressão, pra começar a tratar. Sendo que tem coisas que podem fazer e medidas que podem ser tomadas para evitar que chegue nisso, que é o foco, né? É o principal. Exatamente. Falou perfeitamente toda a lógica que está por trás de tudo isso. Inclusive, o burnout, ele é uma síndrome que atinge as pessoas mais engajadas com o trabalho. Ele não vai atingir a pessoa preguiçosa, né? Porque a pessoa preguiçosa, tipo, vou fazer o que eu gosto, vou fazer, aproveitar meu tempo, vou deixar isso para lá. A pessoa que está engajada com o trabalho é quem é mais afetada com isso. E aí, a gente precisa trazer essa consciência mesmo, comportamental, essa consciência de prevenir mesmo tudo isso agora, antes de acontecer. Quando acontecer, não vai faltar cuidado. Não vai faltar de jeito nenhum. Tem a área da psicologia, se você precisar também da psiquiatria, que hoje está bem mais moderno do que a gente entende que seja, né? A gente tem uma ideia bem antiga da psiquiatria, do tipo, o médico chega lá, nem avalia direito e passa uma medicação. Hoje em dia está mais moderno. E está todo mundo acompanhando esse movimento, essa modernização, atualização. Então, é importante saber que, se acontecer, não tem problema. Você vai cuidar, você vai ter ações, vai ter pessoas para cuidar. Mas o mais importante é a gente garantir o hoje. Garantir que hoje eu consiga associar o meu trabalho junto com o meu momento de lazer, com as pessoas que eu gosto, com a minha família, com meus amigos. Porque nós somos seres humanos bem complexos, né? Então, precisamos de muitas áreas para sustentar o nosso prazer em estar vivo. E aí, isso depende também para acontecer o prazer em trabalhar, né? Uma coisa não fica sem a outra.
gente tem que alimentar todas as áreas da minha vida, de relacionamentos, em relação ao meu trabalho, se o trabalho faz sentido para mim, se eu tô onde eu quero, se eu tô satisfeito, mas também se minhas relações, elas estão me dando qualidade de vida. Então, todas essas áreas, elas vão estar aparecendo dentro desse processo. Inclusive, voltando sempre para o burnout, né, porque é uma síndrome que acomete justamente dentro do ambiente de trabalho. As pessoas que têm essa síndrome, a primeira coisa que acontece é começar a se isolar, começar a deixar de alimentar essas outras áreas e se dedicar somente ao trabalho. Então, é aquela pessoa que faz hora extra demais, é aquela pessoa que deixa de ir ver os amigos e ver a família para priorizar o trabalho. Coisas que a pessoa gostava antes de fazer, não gosta mais porque está ocupada demais fazendo trabalho. E o tempo todo, o mundo do trabalho dentro da mente dessa pessoa fica como a gente chama de visão de túnel. Tudo voltado para aquela área. Sendo que a gente precisa alimentar todas as outras. E aí, quando acontece esse burnout, esse esgotamento, quando uma coisa, por exemplo, acontece no trabalho que dá dor de cabeça, todas as outras áreas da pessoa também vão ficar abaladas. Vão ser afetadas. Vão ser afetadas. Então, vai ter pouca vontade de fazer o que a pessoa gosta por causa... Eita, meu Deus, essa semana foi péssimo o trabalho, não aguento mais o trabalho. Ou, pelo menos assim, também. Eu preciso resolver tudo isso no meu trabalho. Às vezes, não é uma raiva do trabalho. Às vezes, na verdade, é uma vontade de fazer acontecer o trabalho. Mas, enfim, vai depender muito de como está acontecendo dentro da mente da pessoa. Mas não é tão difícil de fazer essa prevenção. Né? Não precisa ir um psicólogo lá e fazer uma terapia com todo mundo para saber quais são os riscos, né? A gente tem como mapear com ações que já existem, né? Se a gente for para uma empresa multinacional, eles já estão estruturados assim, as importantes ações de fazer palestras recorrentemente sobre essas coisas né, do ambiente de trabalho e saúde mental, por exemplo, explicando como é o burnout, explicando de assédio moral também, um tema muito atual, explicando sobre inteligência emocional do trabalho. Então, eles têm essa preocupação de alimentar essa conscientização, porque a informação é o principal passo para a gente começar a prevenir. E depois vai vir outras ações, como acompanhamento individual da pessoa, para saber como é que está a satisfação com o trabalho. Depois vai vir também ações de clima organizacional para contribuir para as pessoas se sentirem mais acolhidas, treinar os líderes, gente, importantíssimo, treinem seus líderes, mesmo que você não esteja uma empresa, mas assim, com certeza precisa, porque o líder é o principal papel da equipe, ele vai ser o espelho para todo mundo, sabe? E se essa pessoa que é espelho para mim, que é espelho para minha equipe, meu ambiente de trabalho, não está se preocupando com isso, não está se interessando pelo tema e nem está oferecendo essa segurança emocional, que é o que acontece dentro do ambiente de trabalho quando tem saúde mental, ele oferece segurança emocional, a gente se desmotiva naturalmente, entende? Então a gente precisa também estar sempre de olho nessa questão dos líderes. Treinar líderes, fazer um bom recrutamento e seleção também é importante para a questão da saúde mental também. Então, tem todas as ações que já acontecem hoje no mundo do trabalho, só que dentro dos ambientes corporativos mais modernizados, né? E aí vem essa nova regra que vai tentar estender isso aqui para todas as empresas que têm funcionários regidos pela CLT. É importante a relação saudável que a gente cria com o trabalho. E também é importante a gente também saber como que a gente vai conseguir identificar na gente, porque não depende só da empresa que vai vir e tem que agora, obrigatoriamente, digamos assim, cuidar e zelar pelo seu trabalhador, mas o trabalhador também tem que cobrar que a empresa zele e cuide disso dele. Então, quando ele reconhece, que a gente pode falar agora, né, como reconhecer sintomas que acarretam na gente ali, a gente acaba deixando passar, para que a gente consiga avisar para a empresa, conversar com a empresa, para que a gente consiga ter da empresa um tratamento, uma ajuda ali nessa resolução. Então, é interessante também a gente discutir sobre riscos, entender como que eu posso identificar eles em mim ou no meu ambiente, esses riscos psicossociais. Aí, né, dou a palavra aqui. Perfeito. Com relação ao trabalhador começar os primeiros sintomas,
Eu gosto de dizer assim, um ambiente que tá realmente com um clima legal, que é um ambiente acolhedor, todo mundo vai sentir junto. Todo mundo vai perceber, porque tá todo mundo conectado, né? E aí, primeiras coisas que podem aparecer são baixa vontade de trabalhar, baixa vontade de resolver as demandas, né? A primeira coisa que afeta é a produtividade. Então, esse já é o primeiro sinal de um possível risco ali presente. Então, por que essa baixa produtividade? O que está acontecendo? Colocando muito atestado, talvez. Deixando chegar muito atrasado várias vezes, vários dias, muito frequente. Esses são, assim, os primeiros sinais que uma pessoa, um líder da equipe, pode observar, né? E, principalmente, se vê um atestado com relação à ansiedade. Isso é importante investigar. Peraí, está sendo com relação ao trabalho, está sendo com relação à família, e criar um ambiente, gente, realmente aberto a ouvir. Porque a gente precisa saber ouvir também, tipo, ó, o meu trabalho não tá legal. Né? O trabalho, eu não tô satisfeito com o trabalho. E a pessoa, em vez de se ofender com aquilo e tomar pra cima pro lado pessoal, eu diria, em qual ponto que eu posso te ajudar? Por que tá assim? Né? Primeira coisa é validar. Porque se a pessoa não se sente validado com relação a isso, ela não vai se fechar, ela não vai falar mais nada. Né? Mas aí, fora dessa questão, né, que o líder pode observar, temos também os sinais que a gente pode observar quando a gente tiver, né, dentro do processo talvez de um burnout e tal, enfim. Podemos, principalmente, assim, a gente pode observar uma vontade, assim, de não se engajar mais naquela carreira. A gente diz, poxa, pensei que a carreira assim, de repente não tô observando isso, não tá legal e tal. Pode ser um sinal de que o problema não seja a sua carreira em si, mas o ambiente de trabalho. Depois ele vai aparecendo outros sintomas, como ansiedade, muito estresse. O estresse crônico é veneno pra gente, tá? O estresse crônico é realmente uma coisa péssima. Então, muito estresse dentro do trabalho. Qualquer coisinha você observa assim e explodir. Eita, aconteceu. Explodir, falei grosso com fulano, falei grosso com cicrano. Quando o ambiente mesmo o ambiente mais feliz, o ambiente tá todo mundo sorrindo, mas você não sente aquele, né? Você não tá sentindo mais aquela participação, de fato, assim, que a gente chama de senso de comunidade. Então, o ambiente pode estar feliz como foi, fica, tipo, meio desconfiado, meio, sabe, separado de todo mundo. A gente pode sentir também no sono. A gente pode vir como a falta, né, com a insônia, ou pode vir com a hipersonia, que é você dormir demais. Então, tipo, chega o final de semana, eu só quero dormir. Só quero dormir. Ou não tô conseguindo dormir. Chego, na hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, vem todos os problemas do dia. E eu fico lá remoendo aquele assunto. E começa a contar as horas, e eu tenho só 3 horas para dormir hoje. E aí começa aquela ansiedade e você não consegue dormir de jeito nenhum. Também pode vir dessa questão do trabalho. A gente pode observar também com a alimentação, né? Quando a gente aumenta um pouquinho a ansiedade, a gente sente também na alimentação. Ou comendo menos, porque está se sentindo mais enjoado. Ou comendo demais, né? Tentando compensar aquele estresse dentro do prazer da comida. Pode vir de tantas formas, assim. Vai depender muito de como é que funciona a pessoa dentro daquele ambiente, como é que a pessoa vê o mundo também. Mas, enfim, esses assim, são os principais mesmo. Sono, alimentação, o estresse, a questão da raiva também dentro do ambiente, assim. Ou da tristeza, né? Você chega lá no ambiente e você só quer bater seu ponto e ir embora, não quer muita conversa com as pessoas, já percebe assim também. São várias formas que a gente pode acabar traduzindo esses principais sintomas, mas eu reconheço que esse é o mais relevante e mais comum. E querendo ou não, se a gente for analisar, são coisas que realmente são muito fáceis de se passar despercebida. Porque, por exemplo, uma insônia, então a gente às vezes não sabe realmente o motivo certo ali. Seja essa questão da alimentação, então às vezes a gente pode pensar, não, é normal, só não tô muito afim de comer, ou quero comer muito, é normal também. Então são coisas que realmente merecem muita atenção. Então, às vezes, até essa questão muito relacionada ao trabalho também, às vezes, pode ser disfarçado de cansaço. Você pensa, não, é só porque eu tô cansada, tipo, preciso de umas férias, uns 15 dias, assim, pra descansar e voltar ao normal. Mas não, é sua mente ali, seu corpo, que realmente não tá legal pra aquela situação, já não aguenta mais. E a gente pensa que, às vezes, é só realmente o cansaço e que descansar um pouquinho, dormir vai passar. Isso. E não, sempre tentando encontrar uma justificativa
reativa sem tentar solucionar, porque pensa que é um caso isolado. E que Isso. depois, se eu descansar esse final de semana, vou assistir Vou uma voltar série, vou 100%. dormir, vou voltar 100%. Sendo que não adianta. Até Não que chega que a adianta. pessoa vai realmente Isso. explode assim e chega em um problema mais sério, que aí vai Exatamente. ser mais delicado e tratar tudo. Exatamente. E ainda mais dentro do processo do burnout, né? Não só do burnout, eu falo muito aqui porque tem relação com o trabalho. Mas, como um todo, se você tá com cansaço a nível de esgotamento, por mais que você durma, por mais que você tire férias de 30 dias ou um ano sabático, você, quando voltar pro trabalho, você vai voltar o mesmo É a cansaço. mesma coisa. E a saúde mental, ela é como uma mesa mesmo. Imagine, assim, imagina uma mesa, né? Tem as 4 pernas dela para se manter equilibrada e você colocar umas coisas em cima. Se você sentir que uma daquelas pernas tá manca, as coisas aqui de cima, elas vão se desequilibrar. E aí a gente precisa saber, tipo, peraí, é saúde mental que tá aqui. Ah, não, é questão financeira aqui, né? Então, se a gente não cuidar desse pilar que tá meio manco, você pode estar no ambiente que for, você pode estar no momento mais sorridente da sua vida, mas você vai estar com aquela sensação de plano de fundo, assim, de tem alguma coisa errada, sabe? Tipo assim, não tá acontecendo como eu tô imaginando, porque quando eu vim a última vez aqui, eu tava mais alegre, tem coisa errada. Preciso fazer esse ajuste nessa perna dessa mesa. As coisas de cima, elas não vão ficar no nível que a gente gostaria, porque falta essa questão da saúde mental. Isso vai afetar também a área financeira, vai afetar a área de relacionamentos pessoais. Sim, não tem pra onde afeta correr. bastante, A gente tem uma lógica muito linear das coisas. Tipo, tô com ansiedade. É só fazer meditação que vou. Show de bola. Tá bem, Se resolvi. tudo isso fosse, né, realmente acontecer dessa forma, linear, tô com X problema, é só fazer isso, vou resolver. A gente não precisaria de 5 anos de graduação, minha gente. Não precisaria. Mas Verdade. não é. É muito mais complexo estudar todas essas coisas e conseguir identificar e agir em cima delas. Por isso, é importante a gente fazer todo esse planejamento para prevenir e para agir aonde precisa. E querendo ou não, é algo que é muito difícil, porque diferente do físico, que a gente toma um remédio, faz um curativo Exato. e passa ali por conta própria, é algo que é da gente, é dentro da gente. Então, nós mesmos que, querendo ou não, vamos ter que nos curar. Então, assim, melhorar isso. Porque se o trabalhador ou a pessoa em si, ela não olha pra dentro de si mesma, aceita o que ela tem, realmente, assim, olha com mais carinho e atenção pra o que ela tá sentindo e começa a trabalhar em cima daquilo, pra realmente, não, vou dar mais atenção, ver realmente o meu limite, até onde eu posso chegar, querendo ou não, vai ser um processo de cura, digamos assim, muito mais difícil. Então, tanto o trabalhador tem que olhar para si mesmo e a empresa também olhar para o trabalhador e conseguir identificar essas coisas, né? Exatamente. Porque senão vai ser um processo muito difícil. Exatamente, exatamente. E quando a saúde mental ela se fragiliza, gente, é um processo muito delicado para a gente se reestruturar de novo. É preciso realmente muito engajamento, muito empenho, muita vontade de realmente fazer acontecer essa saúde mental. E qual a grande questão cultural que eu observo, inclusive na clínica? As pessoas são muito resistentes a entrar realmente no processo da clínica. Às vezes chega para terapia, quer fazer terapia. Mas, gente, é preciso muito mais do que simplesmente ir para uma sessão de terapia. Você tem que fazer tudo que a gente conversou, tipo assim, planejamos atividades durante a semana para você. Você precisa, primeiro, ter o trabalho de psicólogo em conscientizar o porquê, em trabalhar realmente em atividades que vão ser efetivas. E para isso um bom psicólogo é muito importante. Mas também é importante que você esteja engajado em realmente fazer acontecer aquelas ações para conseguir observar essa melhora. E quando, por exemplo, o problema é físico, é muito mais legal de se resolver, né? Tô vendo acontecer aquilo ali, tô colocando aquele remédio, tá sarando. Mas e quando é invisível, como é a questão da saúde mental, né? Que a gente, tipo, fiz atividade, não tô sentindo como eu tô, né? Vou desistir. Então, na verdade, a gente precisa se manter o diálogo e saber realmente que tudo isso lá na frente, né, a longo prazo, é que a gente vai conseguir colher esses resultados. Então, é importantíssimo. E mais ainda quebrar essa crença de tipo, isso é frescura. É porque eu não sou forte o suficiente. Gente, Tenha força de vontade. é só ter força de vontade. Vamos com calma nisso. Porque, principalmente questões dessa saúde mental, a força de vontade não é o problema.
não é o problema. Força de vontade não é o grande problema. Eu preciso, sim, ter a disposição em fazer acontecer, mas eu preciso primeiro dar, né, essa coragem de, tipo, preciso de ajuda. E não é porque eu sou fraco, né? Porque não é porque eu tenho pouca força de vontade, mas é porque eu tô reconhecendo que já fiz o que eu acho que seria legal e preciso de alguém com mais conhecimento para isso, tá? E vencer esse preconceito também, que o pessoal fala assim, isso é falta de trabalho, é falta de louça para lavar. Falta de que fazer. Não é, gente? Gente que tem ansiedade, você pode lavar louça. Não só ansiedade, né? Todas as questões, né? Mais agravadas. Pode lavar louça, limpar a casa, fazer faxina, ouvir sua música, ir pra balada. Você pode beber, fumar, pode fazer todas as atividades que você mais gosta. Se tem essa questão acontecendo lá atrás, você não vai se sentir da mesma forma. Então, precisa se cuidar mesmo. E mesmo que por um tempinho dê uma pausa, mas assim que você parar ou terminar aquela atividade, volta de novo. Então, até um ponto que eu acho importante tocar é o fato de que isso não é algo que é agudo ali, digamos assim, na linguagem de segurança do trabalho. Não é algo que você faz naquele momento e vai melhorar, ajudar. É algo que realmente, assim, é ao longo do tempo. Então, terapia. Muita gente começa a terapia, faz 3 sessões, faz 6 meses, sei lá. Se sente melhor, sente uma melhora, que é muito bom. E aí diz, não, estou 100% bem, já posso parar. Já posso parar. Mas, assim, terapia é algo que, se você puder e tiver como, tanto em questão financeira, tudinho, é pra vida. Então, independente, mesmo que você esteja, nossa, estou no melhor momento da minha vida, tá tudo bem, tudo ok, não pare, não desista, continue, porque, assim, é algo que realmente vai ajudar. Não só se você tiver com algum problema, mas é bom, porque ajuda tanto socialmente, quanto na vida profissional. Então, as pessoas têm que tirar isso que tá muito enraizado, querendo ou não, essa visão da terapia, da ajuda psicológica, de realmente olhar e ver o que você tem. Então, querendo ou não, é um tabu. Por mais que... É aquela questão até, por exemplo, a relação entre mulher e homem. É algo que hoje em dia tem uma visibilidade muito maior para as mulheres, mas ainda tem muito tabu, tem muita coisa para ser quebrada. Então, é a mesma coisa em relação à mente, à saúde mental. Tem muita coisa que ainda precisa ser quebrada, ser deixada de lado, para que as pessoas realmente abram a mente. Então, enquanto todo mundo não conseguir entender e ver realmente o que é e aceitar e normalizar isso, porque é algo que é normal, somos humanos, então as pessoas têm que entender que são humanos. Então, sentimentos é normal. Sim. Sentir de forma exagerada, feito o pessoal fala, né? Ser intenso é normal. Então, as pessoas têm que realmente aceitar, que vai tornar esse processo muito mais fácil. Nossa, muito. Precisa ter uma conscientização bem grande dentro dessa questão da psicoterapia. Principalmente, eu gosto de falar assim, qual é o melhor momento de você consertar o seu telhado? É quando tá chovendo? Não, é quando você, né, tá sol, quando você tá podendo subir lá com calma e fazer aquela avaliação com calma. Mas eu sei que, assim, também vem de uma questão social por trás, porque a gente vive uma questão financeira muito grave dentro do Brasil. E tudo isso acaba interferindo também nessa percepção da necessidade da terapia, né? E aí, enfim, é preciso também trabalhar essa questão da consciência social, mas ainda assim continuar engajando em procurar ajuda. Existem muitos profissionais que fazem sessões sociais de valor social. Existem equipes que estão realmente assim fazendo terapia em grupo para até, né, você conseguir fazer um preço mais baixo. Mas aí, enfim, e fora essa questão social que tá acontecendo, é preciso realmente que a gente entenda hoje, mesmo que você não possa pagar uma terapia, mas você estude sobre, com livros de referência, assim, tem muitos livros legais na linguagem bem clara, que eu amo usar com meus pacientes, inclusive, e super trabalha essa conscientização, ajuda bastante no processo terapêutico, e tudo isso é importante, né? Peraí, que eu esqueci o que eu ia comentar também. Normal, acontece. Falei sobre o telhado, que é importante a gente fazer no momento em que tava sol. Nossa, deu branco realmente. A gente vai continuando, não se lembrar, a gente pega e volta. Em relação à liderança, assim, à empresa, como seria uma abordagem
legal, assim, dele chegar no trabalhador. Por exemplo, o trabalhador ainda não, digamos que aceitou, que tá tendo alguma dificuldade, tá passando por algum problema mental, mas a empresa já notou, os colegas já notaram, então notificaram. Disse, olha, o Joãozinho, ele não tá muito bem, dá pra perceber que ele não tá legal, ele tá ansioso. Então, assim, como seria uma forma legal da empresa, né, da liderança, chegar pra ele e alertar sobre, então, dar um conselho, ajudar, né? Porque às vezes, querendo ou não, pode ter uma certa resistência do Joãozinho. Então, assim, qual a melhor forma da gente conseguir abordar isso? Sim. E até eles podem até entender que seja como uma crítica, né? Aquele momento. Poxa, se ele tá me chamando pra sala de reunião é porque tem alguma coisa que ele quer reclamar comigo. E aí ele chegar e falar, o que tá acontecendo com você? Que você tá diferente. A pessoa já se sente ofendida, né? Tipo, putz... Mas, na verdade, a grande postura do líder, ele precisa ser validante. Acho que a palavra mais... com o conceito mais sensível para essa questão das relações no ambiente de trabalho, em toda relação, mas inclusive no ambiente de trabalho, em relação líder e subordinado, é a questão da validação daquela pessoa, daquele momento. Então, eu entendo que você possa não estar passando por um momento legal, a gente tem se preocupado muito com você com isso, não entenda como ofensa, já deixa claro tudo isso, porque é muito fácil de entender isso, tipo, putz, ele vai me reclamar, vai me demitir, né? Mas é importante a gente ser, esse momento aqui não tá sendo para te criticar, para te avaliar, é realmente um momento para acolher, para entender o que tá passando com você, porque a gente tem observado pontualmente, pontua, o que você observou, quando observou, e traz essa preocupação realmente com a pessoa como uma pessoa importante para você, não somente como uma pessoa que está trabalhando no seu ambiente de trabalho. Mas trazer essa validação já deixa uma sensação de segurança, do tipo, pelo menos posso me abrir um pouquinho aqui porque ele está realmente demonstrando esse acolhimento. E quando a pessoa falar sobre, realmente está aberto para ouvir, né? É importante. E também compreender, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes em todo diálogo é tanto ouvir, a escuta, como também a compreensão. Porque se a gente só fala, ninguém compreende nada, nós estamos aqui somente, né, discutindo e sem realmente resolver nada a respeito. Mas a compreensão, ela é capaz de você entender, tipo, do ponto de vista daquela pessoa, porque todo mundo vem de um ponto de vista diferente, né? A gente tem uma história por trás que construiu esse modo da gente ver hoje. E aí a pessoa vai vir trazer esse modo para você conversando. Então, se você não estiver disposto a realmente olhar do ponto de vista dela, entender, tipo, entendo, faz sentido realmente, você está passando por isso, está se sentindo assim, mas eu tô aqui para te ajudar. Saber o que é que eu posso fazer por você. Você gostaria de por exemplo, fazer convidar algum psicólogo aqui para conversar com ele? Você gostaria de que eu ajudasse a mais alguma coisa dentro da sua família? Às vezes a pessoa só está precisando de um conforto mesmo, tipo... Um apoio no relacionamento. Se você tiver alguma história legal de relacionamento também, tipo, passei um pouco de dificuldade assim também no meu relacionamento. Traz essa proximidade da pessoa para ela se sentir realmente humana. Né? Nós estamos dentro de um ambiente com humanos, então a gente precisa realmente trazer essa humanização na conversa da gente também, dentro da equipe. Mas enfim, fora isso, a validação, a compreensão, realmente você está disposto a agir também, se caso você estiver errado, né? Porque os líderes também tem alguns momentos que erram, né? Somos seres humanos. E entender que isso não é uma coisa, né, o pior crime do mundo, né? Um erro, tanto do colaborador como do líder, ele é um erro humano. E estamos todos sujeitos a isso. Então, eu preciso Então, reconheço, realmente, vou mudar. Ou se você não reconhece, pelo menos, mas esteja disposto a mudar, se não for uma coisa muito grave. E entender quais são os caminhos que ele se sente valorizado. Porque cada pessoa também ele vai se sentir valorizada de uma forma. Então, tem pessoas que as palavras, o financeiro, tem pessoas que ações, né? Você dá ações, ela realmente vai se sentir mais valorizada. E entender como é que ela funciona para realmente agir naquilo. Então, mas eu elogiei você na frente das pessoas, tal dia, tal reunião, elogiei seu trabalho, mas eu não senti esse valor, não senti essa importância dessa forma. E assim a gente conseguir alinhar as coisas, né? Nossas relações são construção diária de aproximação de tudo na nossa vida.
E falando assim nesse ponto de líder, né? Eu tava até lembrando aqui assim de situações, porque querendo ou não, a gente sempre tem experiências com isso, conhece uma pessoa que tá passando por problemas e tal. E assim, eu já presenciei, já ouvi vários relatos de pessoas que tiveram muitos problemas assim com a figura que está ali na frente representando esse poder, com o líder. E assim, é muito difícil, porque, querendo ou não, quando o líder é muito fechado, é muito cabeça dura, prejudica bastante. Então, assim, são pessoas que, às vezes, não é nem o ambiente de trabalho em si, porque gostam do que fazem, gostam do trabalho, mesmo que seja um trabalho um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais cansativo. Mas, assim, o líder acaba dificultando. Então, seja realmente por pressão, cobrando demais. Às vezes, coisa assim, que nem é papel da pessoa fazer, mas ele fica impondo e fazendo. Então, assim, prejudica bastante. Então, eu conheço pessoas que, por causa dessa relação com a figura ali de líder na frente, tiveram que se afastar por um tempo, tiveram que tomar um remédio controlado, tudo que acaba chegando. Então, assim, é um momento bem difícil. Porque, querendo ou não, gosta do que faz e é ruim porque você vê que a pessoa tá perdendo o encanto pelaquela profissão, que gosta, que ama. Então, acho que uma das coisas mais difíceis é isso. Tanto pra quem tá vendo de fora, principalmente pra quem tá vivendo. Então, às vezes, é uma coisa que você gosta de fazer. É uma profissão que, por exemplo, você passou 5, 6 anos estudando pra aquilo. Sonhou estar ali. E aí, chega lá no ambiente e encontra, assim, um ambiente realmente que tem um clima organizacional péssimo. Então, acaba perdendo o encanto pela profissão, né? Deixando de gostar do que faz. Então, assim, é um momento muito delicado que tem que ter uma certa conscientização, né? Exatamente. Abrir mais a mente. Exatamente. O líder, ele tem um papel muito importante. Muito importante. Assim como nossos pais foram líderes da gente, né? A gente vai acabar também considerando esse papel importante na nossa vida. Ele é que orienta, ele é que acolhe, como nossos pais também fizeram isso, né? E da mesma forma que também tem líderes ruins, também tem colaboradores ruins, assim. Não ruins, de, tipo, não presta, mas, tipo, com dificuldades comportamentais em manter relações positivas lá dentro. E aí, às vezes, o líder é super flexível, legal, sorridente e resolutivo. E o próprio liderando achar, tipo, essa pessoa, né, estranha pra mim, não gosto. Porque às vezes vem de relações anteriores, né, vem com a carga histórica da pessoa. Mas também tem líderes que, assim, são bem difíceis também em relação a comportamento e flexibilidade. Assim, a gente precisa ter uma certa flexibilização e aceitar pessoas diferentes. Porque as pessoas são diferentes, né? Não tem como colocar todo mundo dentro da caixinha, eu quero todo mundo produtivo, resolutivo e assim. Não tem. A gente precisa aceitar realmente a diferença. Ou a gente aceita ou a gente vai quebrar a cabeça com isso pro resto da vida. E aí, quando o líder ele tem essa compreensão, essa postura resolutiva, compreensiva, acolhedora e realmente tá disposto a fazer esse clima organizacional acontecer, a equipe todinha sente o reflexo disso. Sente. Mas é importante sempre ter um diálogo aberto. E pelo menos o líder precisa ter essa postura de diálogo aberto para a equipe. E um diálogo aberto, gente, que eu digo assim, é do tipo, tô aqui realmente disposto a ouvir sem esse julgamento, tá? Tipo, a pessoa trouxe para mim um problema, eu vou julgar ela como uma pessoa pessimista porque ela só vê o problema. Não, vamos com calma, tá? A gente precisa avaliar realmente toda essa questão da relação, porque a gente vai passar a maior parte da nossa vida trabalhando. Esse ambiente precisa ser bom, precisa ser significativo, porque é um trabalho significativo. E aí, só assim, nessa construção mesmo, de ouvir feedbacks ruins, e realmente aprimorar ajustar os comportamentos que a gente precisa fazer essas modificações no ambiente de trabalho, né? O líder precisa ter essa postura. E aí, enfim, fora isso, o líder, ele precisa urgentemente, assim, trabalhar a comunicação. Eu sou suspeita a falar porque comunicação é uma coisa que eu amo estudar e vem, assim, revolucionando minha vida pessoal enormemente. Então, a gente precisa estar aberta, tipo assim, entender o momento certo para conversar, não deixar para lá aquilo que você incomodou e sentiu que é importante falar. Conseguir realmente ter clareza o que é que tá acontecendo aqui dentro que eu entendi que é importante pra mim falar. Então, tipo assim, fiquei com raiva de você porque você não fez isso. Certo. Ok. E por quê?
Não, porque simplesmente senti. Não, a gente não sente de forma aleatória. Tudo que a gente sente, né? A gente sente porque alguma necessidade nossa emocional não está acontecendo ali. Tem uma coisa importante. Então, por exemplo, você tem uma necessidade de ter, por exemplo, clareza no planejamento da semana, e essa pessoa, tipo, não fez pouco caso disso, né? Não fez se preocupado disso. Eu vou sentir um pouquinho de raiva com isso. Então, vamos lá. O que é acontecendo? Sentir raiva. Tem uma coisa que eu gosto de estudar, que é a comunicação não violenta. Eu senti um pouco de raiva quando falei pra você toda a minha programação semanal e logo em seguida você colocou um monte de coisa diferente do que estava lá. Isso num exemplo do meu trabalho. E eu tenho uma necessidade enorme de organizar bem os meus horários, porque eu gosto realmente de entregar tudo direitinho e para isso eu preciso manter planejamento. E isso ajuda também com que eu chegue em casa e fique com a consciência limpa pra, tipo, resolver as coisas mais importantes da minha vida, do meu dia. E essa pessoa precisa ter clareza de tudo isso pra poder chegar pra pessoa e falar, tipo, você tem raiva daquele momento por causa disso, e eu tenho necessidade de organização por causa disso. E entender que, tipo, se a pessoa tá indo falar pra você isso, é porque você é uma pessoa importante pra ela. Se você não fosse, ela não ia fazer questão de falar com você. Verdade. Então é importante a gente falar sobre isso. E fazer pedidos realmente pedindo. A gente geralmente pede assim, não gostei disso. Mas o que eu quero pedir com isso, de fato, né? Tem um exemplo, inclusive, no livro da comunicação não violenta, que é de um casal que tá um pouco com raiva, estressado um do outro. A mulher fica estressada porque ele chega a estar a trabalho todo dia e não tem tempo juntos. E aí ela chega pra ele e reclama. Você tá trabalhando demais. Você tá chegando muito tarde em casa. E aí, o que foi que ele fez? Certo? Começou a chegar mais cedo em casa e combinar com os amigos pra sair. Ou seja, ok, ele fez o que ela tava pedindo, né? Você tá chegando tarde em casa, entendeu que precisa chegar cedo. Mais cedo. Mas por que você tá querendo que chegue mais cedo em casa, né? Porque você quer mais tempo livre com ele, de qualidade. E a gente precisa pedir, realmente pedindo com clareza, ações pontuais. Eu quero que você chegue em casa mais cedo, porque eu sinto que a gente precisa ter mais tempo juntos. Sinto saudade de ter mais afeto ali compartilhado, assistir um filme, quem sabe, e trazer ações pontuais, de fato, específicas. A gente pode, na sexta-feira, quando você chegar ao trabalho, sair para beber com os amigos, precisamos ir para o cinema juntos, e realmente traçar esse planejamento de forma clara para a pessoa. Com toda essa clareza, a gente ainda não garante 100% do resultado, né? Porque a gente não tem controle do comportamento do outro de jeito nenhum. Mas, pelo menos, a gente facilita o caminho, né? Já deixa 50% ali. Então, é importante também trabalhar essa comunicação dentro do meu trabalho com muita força. Com muita força mesmo. E muito cuidado, realmente. Então, pegando esse até aqui da comunicação, lembrando a vocês que a gente tem um episódio sobre comunicação, um episódio muito bom. Temos um episódio sobre a comunicação e a importância, né, na segurança do trabalho. E realmente, assim, feito você falou, tem que ser de uma forma que fique clara pro outro. Porque a gente tem que entender que o outro não tem uma bola de cristal, a gente não tem, o outro não tem. Então, às vezes, a gente fala uma coisa que pensa que ficou claro, mas não ficou. Então, fala, explica direitinho, não vai custar nada você passar mais uns 2 minutinhos falando ali, explicando realmente, porque o outro, querendo ou não, cada um interpreta do seu jeito. Então, assim, as interpretações, às vezes, elas podem sair um pouco erradas e não como a gente quer. Então, feito esse exemplo do casal, a mesma coisa acontece na empresa. Então, a comunicação realmente é fundamental ali para realmente melhorar o clima, o ambiente da empresa. Exatamente. Então, é bom ter bastante atenção com isso. E pegando a deixar aqui, assim, já pra dar uma finalizadazinha, que o tempo passou muito rápido. A conversa é maravilhosa, então o tempo voa que a gente nem vê. A gente quer falar um pouquinho aqui sobre a questão de alguns transtornos, então, por exemplo, ansiedade, depressão, que podem ser ocasionados pelo trabalho. Então, falar um pouquinho sobre cada uma, formas de vocês identificarem. Então, assim, para que facilite, fique claro, porque, feito a gente falou, tem alguns sinais que não são tão claros para as pessoas, algumas coisas que, por exemplo, ansiedade. Às vezes você sofre daquilo, é uma ansiedade até um pouquinho avançada já, mas você não reconhece, você não entende, às vezes não sabe o que é, porque acontece muito isso ainda, de muita gente não saber o que é. Então, assim, pra finalizar, falar um pouquinho sobre, pra que vocês fiquem mais cientes. Eu queria mais 1 hora falando sobre isso. Mais 1, 2 horas a gente ficaria aqui.
E engraçado não, mas interessante. A ansiedade, ela vai trazer como uma forma de ação para se proteger a evitação. Uhum. Então, gente, ela não se ajuda. Se você precisa ter consciência de tudo para conseguir evitar. Isso é ansiedade, eu preciso correr atrás de ajuda. Mas, enfim, o transtorno de ansiedade, né, o transtorno em si, como é que a gente vai diferenciar da ansiedade emoção ok pra gente? Porque, né, a emoção, a ansiedade, ela faz parte de todas as outras emoções, né? Como a raiva, como a tristeza, como a alegria. Só que ela é um pouquinho mais diferente de ser reconhecida porque a gente tá acostumada a reconhecer, tipo, tô feliz, tô triste, tô bem, tô mal. Mas, na verdade, tem uma infinidade de emoções para conseguir definir, conseguir entender qual caminho eu posso seguir. A ansiedade natural da gente, ela vai vir como uma forma de mandar uma mensagem para você, tipo, ó, você precisa se proteger de algo que tá chegando aí. Às vezes é uma semana de provas da faculdade, do curso. Às vezes é uma reunião importante no trabalho ou uma viagem importante para organizar. Ó, você precisa começar a pensar sobre isso para proteger de possíveis riscos. Né? A ansiedade ela vai andar junto com medo também. Ela vai andar junto com preocupações. Vai estar dentro daquele montuado ali. E quando eu sei que isso está passando o limite, né? A ansiedade ela vai vir como sinais físicos. E aí, atenção, a crise de ansiedade que a gente conhece geralmente é diferente da crise que a gente entende como crise de ansiedade. Então, por exemplo, quando a gente vai reconhecer crise de ansiedade é quando está no nível mais extremo, do tipo, tive sintomas físicos muito forte, foi de 8 a 80 muito rápido, eu tive batimentos cardíacos acelerados, suor, tremor, precisei parar para poder respirar e voltar para mim. Isso não foi uma crise de ansiedade simples, isso foi uma crise de pânico. Importante. Às vezes a pessoa fala assim, tive uma crise de pânico, ou tive uma crise de ansiedade, aconteceu assim, assim, assado. Ó, primeiramente, vamos traçar esse conhecimento aqui. Crise de pânico, ela vai de 8 a 80 muito rápido. Então, cerca de 20 minutos, meia hora, acontece vários sintomas físicos intensos que você simplesmente não consegue controlar. Você precisa realmente parar onde você está, buscar um lugar protegido e seguro, se possível sentar um pouquinho, e se for possível também estar ao lado de alguém confiável, seguro. E naquele momento, se possível, evitar se concentrar nos sintomas físicos, porque assusta, né? Quando você perde o controle putz, tá coisa errada aqui, tá entrando pânico, primeira coisa que vem pensar é, tipo, vou enlouquecer, ou tô tendo um infarto, isso é muito comum de acontecer, mas na verdade às vezes é somente uma crise de pânico, somente entre aspas, né? E aí, enfim, você precisa começar a sair do fluxo de pensamentos voltados para os sintomas físicos. Porque quanto mais a gente se concentra nos sintomas físicos, mais eles ficam fortes, mais intensos, tá? Então é importante. E aí, qual que é a melhor jeito de sair desse fluxo? Ó, traz tua atenção para o ambiente que você tá. Então, observa lá objetos, pessoas, observa cores, traz essa atenção para fora. E aí, depois de um tempo, se estabilizar, realmente foi uma crise de pânico, né? Agora, se você sentir realmente que seu coração tá muito acelerado, tá tendo algum formigamento, tá tendo uma coisa realmente muito intensa, você precisa buscar realmente ajuda dos profissionais de saúde. Mas aí a crise de ansiedade em si, ela acontece muito antes disso. Ela vem acontecendo com preocupações recorrentes, que viram como assim, uma catastrofização. Você fica em pânico porque tem uma semana de prova acontecendo e você já imagina que vai reprovar, que vai semestre que vem vai ter que pagar essa cadeira e aquele professor não vai facilitar para você e você começa a entrar meio que em desespero com isso. Aquela preocupação recorrente. E aí vem afetar o sono, vem afetar a alimentação, vem afetar as relações também. Você vai acabar tendo um olhar mais voltado somente para questões negativas, das coisas ruins que aconteceram, então muito pessimismo também. E essa crise de ansiedade ela é prolongada. Ela pode durar de 2 dias até uma semana. Então, ela vem acontecendo meio que nos bastidores, assim, em panos de fundo, né? Devagarinho, até realmente intensificar.
Se a gente conseguir resolver essa preocupação dela, né, se ela for algo pontual, então não foi um transtorno. Ali foi realmente uma crise de ansiedade por causa daquele momento que passou e foi resolvido. Agora, o transtorno, ele vai vir em toda situação. Vai vir na maioria das situações, na verdade. Então, ele vai vir dentro de preocupações dentro das relações, preocupações dentro do trabalho. Então, ela vai vir muito, muito frequente e assim, do período muito prolongado. Então, muito intenso, muito prolongado, geralmente com questões mais... que depois a gente olha direitinho e diz, poxa, era Nem só era isso. tudo, né? Tipo, era só Sofri isso. tanto por isso tudo, né? Mas, enfim. E aí, esse transtorno, ele vai realmente trazer esses sintomas físicos para questões que a gente olha assim, tipo, poxa, realmente não tá proporcional, né? Tá desproporcional essa situação. Então, a gente observa o transtorno de ansiedade aí. E aí, precisa de um tratamento com terapia e talvez também com um psiquiatra e uma medicação, tá bom? Depressão, ela funciona diferente. Ela vem com alteração química no cérebro, realmente uma doença, um transtorno realmente, eu digo depressão maior, que também tem alguns tipos de depressões diferentes. Ela vem com esse padrão de pensamentos pessimistas, a pessoa ela tem uma visão de túnel focado realmente em problemas e ruminações. A pessoa rumina muito dentro dos problemas, então tipo, fica mastigando o tempo todo, problemas. E a gente cita também a questão da satisfação da vida. Nada que acontece está dando satisfação. A gente vai perdendo um pouquinho o sentido da vida. Vai perdendo o gostinho de acordar e sentir o prazer em tomar um café, e sentir o cheiro do café, em coisas que geralmente a gente levava em consideração e hoje não está mais. É realmente uma coisa mais melancólica, profunda e existencial, né? Uma coisa mais voltada realmente para a vida em si. Na ansiedade, ela pode acontecer junto dentro da depressão também. Depressão, E aí, precisa realmente de um suporte maior como profissionais de saúde, tá bom, gente? E aí, enfim, como é que a gente pode observar tudo isso? Porque a gente só observa porque eu tô estressado. Tô estressado, meu trabalho não foi bom, minha relação não tá boa, tudo deu errado, nada valeu a pena, começamos por aí. E aí vem depois todos esses processos com relação à depressão, à ansiedade. É muito comum os dois juntos, né? Mas também tem eles de forma separada também. E aí, enfim, na síndrome de burnout também vai ter as duas juntas. E aí a gente geralmente começa a identificar a depressão. Tipo, fulano ele tá muito sério. Assim, a pessoa muda o humor. Fica aquele humor nublado, sabe? Não tá nem tão feliz, nem tá tão triste. Não fica aquele negócio nublado, se afasta, assim. Perde um pouco a personalidade que ele tinha. E aí começa e é diagnosticado com depressão. Aí depois passa o tempo, aconteceu isso, um trabalho que eu tava, a pessoa foi afastada por um tempo, quando voltou, do mesmo jeito. Então, foi a depressão e agora tem ansiedade também. A pessoa tava muito estressada com as coisas que não estavam acontecendo, então só tava piorando. E aí, no final das contas, a pessoa se é afastado, de fato, daquele trabalho. E mesmo com todas as melhorias que o pessoal fez, realmente foi um burnout ali, mesmo com todas as melhorias, a pessoa não conseguia voltar ao mesmo desempenho, nem o mesmo humor, e realmente estava sendo prejudicado com aquela relação de trabalho, infelizmente, né? Mas, enfim, todas essas questões de transtorno, gente, pode talvez trazer uma preocupação exagerada para algumas pessoas. Vamos começar a trabalhar na nossa vida, pensar no hoje, assim, o que é que eu posso fazer hoje para melhorar meu dia, que eu tô observando que não tá muito bom. Começa a trazer essa consciência semanal de tipo, como é que eu tô me sentindo essa semana, sem precisar de um terapeuta exatamente para dizer isso para você. É importante trazer essa realmente clareza para você, para conseguir depois pensar a fundo sobre todos esses diagnósticos, tá? Não vamos se diagnosticar com urgência, nem com um grande susto, mas é importante a gente começar devagarinho ali, perceber quais são as suas limitações hoje, quais são as suas preocupações, como é que tá as suas qualidades de relações, para depois pensar nas possibilidades de diagnóstico, tá certo? Que às vezes, por causa do mundo da informação, né, a gente acaba exagerando um pouco, ficando ansioso por causa das possibilidades de diagnóstico. Então, vamos
trazer essa relação mais saudável dentro desses processos diagnósticos. Que eles não são algo ruins de se acontecer, eles são, na verdade, algo bom, porque você vai ter clareza para ter um caminho para ali. Não que a situação em si seja boa, seja positiva, né? Mas pelo menos você tem hoje um mapa para seguir ali. E trazer essa relação também dentro do transtorno daria outro podcast. Mas é preciso a gente realmente trazer essa consciência, assim, dos transtornos não serem a pior coisa do mundo, mas como um mapa para a gente conseguir sair, né? Caminhar a nossa vida de uma forma mais saudável, tá? Se você sentir que precisa de ajuda, saiba que existem profissionais capacitados para isso, psicólogos, tá? Psicólogos. E também procurem alimentar a sua rede de apoio, gente. Não adianta também só ir para terapia. A gente precisa alimentar nossas relações, se aproximar de pessoas que a gente gosta, começar a engajar na sua vida, de fato, com o propósito de quero realmente fazer a minha vida ser do jeito que eu valorizo, tá certo? E é tudo isso. Então é isso, pessoal. Agradecer por ter aceitado o convite, Kézia. Foi um prazer. Agradeço, foi uma gente. Conversa maravilhosa, né? O tempo passa voando, gente. Feito, ela falou, se desse, a gente fazia mais um podcast, mais uns 2, 3 episódios. Daria. Só conversando Abordando sobre só isso. transtornos Né? e questões psicossociais. Sim, então, sim. muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado bastante. E uma dica pra você que está assistindo, se identificou com alguma coisa, ou já sabe, já até faz algum tratamento, saiba que você é muito importante. O trabalho espera, muita coisa da vida espera, porque às vezes a gente foca tanto no que os outros pensam, então não demanda um trabalho, mas saiba que o que mais importa é você. Então, sua saúde mental, ela não vai esperar, certo? Então, se cuidem, olhem com mais carinho e atenção pra vocês. E é isso, saibam que tem muitas pessoas que tenho certeza que amam vocês. Vocês importam bastante. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo Tchau, episódio. gente. Até o próximo Obrigada. episódio.